A paz a toda a igreja, amém? Pastor, pastora, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de poder estarmos aqui ministrando e falando sobre Deus, sobre sabedoria. Tantos anos de parceria, né? E vai longe, eu quero ficar velhinho aqui, pregando aqui os terceiros domingos, continuar com essa trajetória. Para mim é uma alegria imensa, até porque outra vez eu disse que quando a gente tem um comprometimento com a palavra de Deus, principalmente envolvendo pessoas, a gente acaba se obrigando a se manter inspirado. Então, se você quer, de alguma forma, você está animado com Deus e começou, e você fala, como é que eu faço para continuar e não parar? Crie compromissos. Já teve vezes que eu preguei sem vontade, mas eu tinha um compromisso. E a Alana é testemunha, eu saía da pregação muito mais animado e motivado. Por quê? Porque eu cumpri aquele compromisso. Mas se eu não tivesse, se eu cumprisse o meu compromisso só quando eu estivesse afim, eu provavelmente já teria parado com todos eles. E quando você se compromete com outras pessoas, você cumpre, você tem uma responsabilidade, alguém está te esperando, eu já disse isso algumas vezes. E isso para mim é um privilégio, todo terceiro domingo estar aqui na Batista Betel, me mantendo inspirado, falando sobre sabedoria. Nós fazemos as gravações também, todo domingo que a gente prega aqui tem no YouTube, então se você perdeu alguma ou quer rever, isso também serve como uma inspiração e uma motivação, ter o histórico dessas mensagens. Pastor e pastora, então, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Também agradecer ao Dr. Samuel e a Cássia que estão aqui, obrigado mesmo pela presença. O Dr. Samuel é um amigo já de longo prazo, já faz bastante tempo que a gente se conhece e tem sido usado bastante por Deus para abençoar a minha vida, da nossa família. E aqui na igreja também, né? Apesar de fazer alguns dias que o pastor estava dando uma escapadinha, o Dr. Samuel deu uma fugida da igreja aqui da Betel, com os compromissos dele, mas muito obrigado pela visita de vocês, por estarem aqui. Hoje eu separei o tema que eu quero tratar a respeito dos dons espirituais vinculados à nossa limitação humana. Por isso, quem trouxe a Bíblia, abre em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. É um texto bem conhecido, versículo 4. Bem conhecido a respeito dos dons espirituais. Antes de nós lermos e falarmos e trazermos o tema, eu queria te encorajar a uma seguinte meditação. Eu estava ouvindo um especialista, e é um professor com, sei lá, doutorado em alguma coisa, e um cara bem bacana, bem inteligente, fazendo uma análise do contexto global, internacional, das maiores potências do mundo, e assistindo ele eu percebi algo interessante. A colocação que ele faz me levou a pensar e eu quero compartilhar isso com você. Tente, eu e você, quando eu estou pregando, eu prego para mim também. O desafio é que nós possamos tentar desacelerar um pouco o ritmo com que a gente conduz tudo na nossa vida. Porque esse excesso de informação, de velocidade, de estímulo, ele faz com que muitas vezes a gente perca os detalhes. Outro dia eu estava pregando sobre sabedoria, na verdade outro dia não, foi hoje cedo, eu estava falando sobre sabedoria em um estudo bíblico para um grupo de pessoas, e nesse estudo, terminou o estudo, um rapaz falou, olha, o Paulo ele veio, ele falou, parece que ele está falando a mesma coisa, às vezes a gente fala de sabedoria, lembra, são temas parecidos, mas sempre tem algum item mais aprofundado, alguma coisa diferente. Nunca vou esquecer da seguinte frase, quando nós estivermos cansados de ouvir a mesma coisa repetidas vezes, é porque a gente só está começando a entender. Quando a gente está cansado de ouvir a mesma coisa várias vezes, é porque a gente só está começando a entender. E o que isso quer dizer? Às vezes você ouve alguém te falar alguma coisa e você pega ali 30%. Depois você ouve a mesma coisa, eu garanto que isso já aconteceu com você, você lendo um texto da Bíblia, você, nossa, como que eu nunca vi isso aqui? Já aconteceu com algum de vocês isso? Alguma vez lendo um texto, falando com alguém? Olha lá, com todo mundo praticamente já vivenciou isso. Você conversa, fala, nossa, eu ouvi isso a minha vida inteira, mas eu nunca entendi dessa forma. Aí que está a importância de você ver, rever, analisar e desacelerar. Outro dia uma mulher estava mexendo no Instagram e o esposo dela do lado, ele me contou isso, que ela mexendo bem rapidinho nos stories, que hoje o Instagram acho que é o mais forte hoje, o Facebook já ficou para trás, né? E ela mexendo ali nos stories, passando, clicando, uma foto ela via, e o esposo dela do lado, ele viu em um dos stories ali um tênis. E ela passou aquele stories, tal, foi para outro. Aí ele falou, nossa, você viu que legal, bonito aquele tênis, né? Ela, que tênis? Não tinha nenhum tênis. Não, peraí. Aí ela voltou os stories. Ah, esse. Ou seja, ela passou
E de tão acelerado que estava o negócio, ela nem prestou atenção no que ela estava vendo. E as mídias, eles trabalham em cima desses estímulos que o ser humano quer, e dessa necessidade de velocidade e informação, para te induzir a comportamentos. Às vezes aquilo que você nem percebe que está passando por você te leva a alguns comportamentos. O que eu quero te dizer com isso? Quando nós dermos uma desacelerada, a gente vai começar a ouvir mais as pessoas. E nós temos uma dificuldade natural. Quando nós falamos, a gente fica com tanta... Duvido que nunca aconteceu isso com você. Alguém está te falando alguma coisa, você já está com coceira de falar o que você tem sobre aquilo que a pessoa está te dizendo. Já está vindo aquela vontade de falar, mas a pessoa nem terminou de dizer. É você dar uma desacelerada, fazer mais perguntas e ouvir mais a outra parte. Com isso, a gente vai aprender mais, a gente vai colher mais detalhes. É você sentar e fazer uma leitura de um texto bíblico com calma, pegar uma fonte de estudo. Deus vai te revelar muito mais detalhes. Quem falou isso foi um especialista secular, não estava nem falando da Bíblia, de como as pessoas deixam de aprender e crescer por causa do excesso de velocidade, o excesso de informação. É tudo rápido, as conversas são rápidas, nada mais aprofundado. Então esse é um primeiro desafio que eu queria soltar ele para você, até para servir como respaldo da mensagem que eu vou trazer a respeito dos dons espirituais, que está no texto de 1 Coríntios capítulo 12. Nesse texto de 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele cita os dons. No capítulo 12, ele começa o texto dizendo, ora, a respeito dos dons espirituais, aí ele começa a tratar. No capítulo 13, ele fala do mais importante, que ele fala, não adianta eu ter qualquer dom se eu não tiver amor. Aí ele fala, o amor tudo suporta, o amor tudo tolera. Vocês já devem ter lido esse texto, é muito famoso. No capítulo 13. Na sequência, ele fala da nossa limitação e depois ele trata do dom de línguas. O dom de línguas é um dom que às vezes é muito polêmico na igreja, mas ele está ali no capítulo 14. Tudo que nós lemos na Bíblia, tudo que nós vemos, ouvimos, conversamos, a nossa visão, o pastor estava citando da importância da gente cuidar do nosso voto. Quem que você vai votar? A forma que você vê política, a forma que você vê a tua família, a forma que você vê a tua religião, é com base nas lentes que você tem. É como você que está usando um óculos, olha as coisas e aquela lente te proporciona ver algumas coisas. Hoje cedo, nesse estudo bíblico que eu estava fazendo, eu coloquei uma imagem que ela faz o teste se você tem problema de ver cor ou não, se é daltônico ou não. E nessas imagens tem umas bolinhas, você tem que enxergar o número ali dentro. Quem não sabe ver cor direito, não vê os números. Quem sabe ver cor, consegue ver os números. Não sei se você já fez esse teste, já viu? Só você digitar no Google, teste daltonismo, vai aparecer as bolinhas lá. Eu não vejo quase nenhum dos números. Eu não consigo ver um monte de tom de cores. E aí uma vez eu ganhei de um amigo meu um óculos de presente, que é um óculos que você coloca e você consegue ver as cores. Então eu coloquei e falei, nossa, tem coisa que é vermelha e eu achava que era rosa. Tem coisa que é rosa e eu pensava que era cinza. Então apareceram as cores que eu não via. O que mais me intrigou nisso é que eu estou vendo, está diante de mim a mesma coisa que você está vendo, só que você vê de um jeito e eu vejo de outro. Não é interessante? Agora, quem me garante que você também está vendo tudo que tem ali? Como é que você vai saber? O teste que eu fiz hoje cedo, eu mostrei as imagens e normalmente o problema é mais com o homem. A cada 10 homens, um tem esse problema. E a cada 100 mulheres, uma tem. Toda a plateia que estava ouvindo o estudo bíblico hoje, apenas 4 homens apareceram e falaram, eu não enxergo. E eu estava no meio dos 4, então era eu e mais 3. O restante todo mundo conseguiu ver. E aí eu falei, olha que interessante. Eu perguntei para cada um deles, vocês já sabiam? Um deles tem mais de 60 anos. Falei, vocês já sabiam que vocês não sabiam ver cor? Não, não sabiam. Então eles passaram a vida inteira olhando as cores, acreditando que sabia. Esses dias eu fui ensinar a Débora a cor, aí minha esposa falou, amor, para de ensinar ela. Porque eu fui ensinar ela, eu falei que era rosa e na verdade era roxo, era lilás. Eu falei, eu vou ter que parar de ensinar minha filha a ver cor, porque senão eu vou ensinar tudo errado. O que eu quero te dizer com isso? Essas pessoas, elas não sabiam que elas tinham esse problema. Por quê? Porque é a forma que ela vê o mundo. Você olha as coisas e você pensa que elas são como você está vendo. E se elas de fato não são? Para mim, isso é o que mais evidencia a existência do mundo espiritual, de anjos e demônios, de Jesus, de Deus que está no nosso redor, desse mundo que atua, que nós não conseguimos ver com o olho nu, mas ele existe. Da mesma forma que quando eu coloco o óculos eu enxergo algumas cores, a pergunta que eu faço é, até onde nós estamos sendo daltônicos no nosso dia a dia, na forma que você cria os teus filhos, na forma que você age no teu trabalho? Você já reparou que numa empresa, eu já vi isso,
o empregado é demitido e o patrão fala assim, ó, ele foi demitido porque ele não serve para a empresa, ele não é um bom funcionário. O funcionário sai e fala para os amigos, eu saí daquela empresa porque ela não é digna de mim. E daí quem está certo? Os dois estão vendo cada um o seu lado. O patrão está dizendo que o problema é o funcionário está dizendo, não, o problema é a empresa. Deus não quis deixar eu sofrer na mão daqueles homens maus daquela empresa. E os patrões falam, Deus me livrou de um homem mau, que é um funcionário ruim. É 2 pulgas e nenhum cachorro. É todo mundo querendo para si e ninguém fornecendo. É nós não estamos olhando com olhares mais acurados, mais precisos. Por que isso? Porque nós temos a tendência de ver o mundo do jeito que a gente tem ele nos nossos olhos e esquecemos que tem muita coisa que pode estar passando despercebida. Estou te dizendo tudo isso para você avaliar que tipo de lente que você está usando. Todos nós vamos ter limitações. Eu vou ler depois, no capítulo 13 desses de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim, ó, fui menino, hoje sou homem. Quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino. Depois que cresci, deixei as coisas de menino e agora já não as quero mais, mas ajo como homem. Hoje conhecemos em parte. Olha o que ele diz. Hoje conhecemos em parte como que por enigmas, mas então conheceremos face a face. Hoje vemos como que por espelho, mas então veremos face a face. Antigamente o espelho eram umas chapas de prata. Se você pegar um prato de prata, bem lustrado, bem bonito, você vai olhar o teu reflexo, só que ele não é igual a um espelho. Ele é um pouco distorcido. E Paulo está dizendo que hoje a gente vê o mundo como que por um espelho, como que por esses pratos de prata, de uma forma distorcida. Hoje ele diz, conhecemos em parte, mas então conheceremos face a face. Em Filipenses 1,6 diz assim, aquele Jesus que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então todo dia tem como você melhorar e aperfeiçoar. Você pode ser o cara mais espiritual, que mais lê a Bíblia, que mais ora, que mais jejua, que o texto de Filipenses 1,6 continua aplicando. Jesus aperfeiçoará essa obra até a volta dele. Então sempre dá para melhorar. Se sempre dá para melhorar, é prova de que a nossa visão, cada dia que passa, dá para você tirar um pouco do seu daltonismo, colocar uma lente melhor, limpar essa lente e ver melhor. Como é que eu fiz para mostrar para as pessoas no estudo bíblico hoje que elas são daltônicas sem elas saber? Como que eu fiz? Eu mostrei para elas que tinha uma informação naquela imagem, que elas não estavam vendo. Aí elas ficaram surpresas, nossa, tem essa informação? E eles puderam confirmar porque os colegas todos conseguiam ver, mas eles não. Então isso mostrou para eles, olha, tem coisa que vocês não estão conhecendo. Quando você quiser melhorar a tua lente, enxergar o que você não está enxergando, você não vai conseguir fazer isso por conta própria. Você vai precisar de pessoas que vão te mostrar. Pessoas que vão vir até você e te mostrar, ou então você terá que ir atrás do conselho para ver. Talvez a forma que você está trabalhando na tua empresa está travando o teu crescimento e você não sabe. Você acha que está certo, porque você está vendo as coisas assim, você sempre aprendeu assim, você crê que é assim, é para você assim, acabou, não tem. Agora, a partir do momento que você fala, espera, eu vou mostrar essa imagem da bolinha com as cores para alguns colegas meus. Eu vou contar para eles como é que está o meu dia de trabalho. E vamos ouvir. Vou contar para o pastor, vou contar para um mentor, para um terapeuta, vou falar com uma pessoa que eu tenho como referência, e aí eu vou ouvir dela. O que você acha? Qual a tua opinião? De repente a pessoa vai olhar para mim e falar, não, tem um monte de números aqui que você não está vendo. Eu até brinquei no estudo hoje cedo, dizendo assim, imagina se no lugar desses números que está nas bolinhas que eu não enxergo, estivesse escrito assim, ó, tem 10 mil reais escondido atrás da igreja. Eu nunca ia saber que tinha 10 mil lá atrás, porque eu não leio, eu não consigo enxergar aquilo. Agora, e se eu mostro aquilo para alguém, a pessoa lê para mim, aí vai nós dois lá pegar os 10 mil, metade para cada um. Eu ganhei pelo menos 5, melhor ganhar 5 do que não levar nada, não é verdade? Ou seja, eu preciso de auxílio, eu preciso de pessoas, eu preciso mudar a minha lente, eu preciso aprimorá-la. E de acordo com esse texto, e depois a gente abre nele, de 1 Coríntios 13, 9, e de acordo com o texto de Filipenses 1,6, tem como você diminuir o teu daltonismo. E todos nós temos. Agora um palpite pessoal meu. Eu acredito que todos nós temos essa limitação, isso é prova, está na Bíblia, lá nós lemos, mas eu acredito que essa limitação está em todas as áreas da nossa vida. Sempre tem alguma coisa que você pode aprender e aprimorar, no casamento, nas finanças, na vida profissional, com os amigos, na igreja, em qualquer área.
Você pode ser o cara mais PhD em tudo, com direito, com formação em Harvard, em Princeton, não sei aonde, tudo que você pode melhorar e você tem o que aprender. Isso é viver de fé e de glória em glória. Nesse texto, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, diz assim: tudo que eu te falei aqui agora, você fala, Paulo, o que tem a ver o que você acabou de falar sobre lente, daltonismo, não sei o quê, com o que a gente vai ler? É simples. O resumo é, nós somos limitados e precisamos aprender, e precisamos estar abertos ao conhecimento. E outras pessoas serão usadas por Deus para trazer isso para nós, como o apóstolo Paulo fala nos dons que cada um de nós temos. Amém? Então, o dom que uma pessoa tem vai suprir a minha dificuldade de ver algo, de perceber algo. Olha o que diz o versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, todo mundo com um monte de dons, com um monte de habilidade, mas sempre Deus tem que ter como princípio basilar. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então Deus vai sempre usar dons para ter uma utilidade. Você não vai ter um dom para você guardar enquanto você está dormindo e ficar usando enquanto você está dormindo. É para ter uma utilidade. Qual? O crescimento da igreja. Olha lá. A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Olha quanta coisa que dá para aprender aqui. Daria para ficar horas falando só disso aqui. Mas eu quero fazer de forma resumida. Você viu que ali tem vários dons. O Espírito dá para quem ele quiser, do jeito que ele quiser. Nós vamos ver ali para frente que você pode pedir, não só pode, como deve buscar dons. Deus, me dê esse dom, ora, pede. Eu conheço um pastor que falou que ele ficou orando por 1 ano, jejuando, orando e pedindo para ele ter o dom de cura. E o dom de cura e de revelação. E Deus deu para ele o dom de cura e de revelação, porque ele pediu, porque ele buscou. Então, se você almeja algum dom, o apóstolo Paulo dá algumas sugestões, mas esses dons você pode não somente almejar, como pedir e Deus te dá. Além disso, o Espírito já te deu vários dons. Quando nós lemos em Salmos, capítulo 139, não precisa abrir a Bíblia, coloca para a gente aí na tela, 139, versículo 14, Salmos 139, 14. Não abre a Bíblia para a gente não fugir do texto. Olha o que diz, 14, a gente vai ler o versículo 14, 15 e 16. Salmos 139, versículos 14, 15 e 16. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, lá dentro da barriga da tua mãe, e entretecido nas profundezas da terra. Versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Coloca Jeremias 1:5. Nesse texto de Salmos, o salmista está dizendo assim: Deus, você me conheceu enquanto eu estava sendo formado, e ali você escreveu os meus dias, os teus projetos, os teus dons e tudo que você queria para mim. Ou seja, Deus já te deu talentos e já te qualificou antes mesmo de você nascer, Ele já te deu um propósito. Olha o que diz Jeremias 1:5. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Lucas 1,15. Olha só, antes de Jeremias nascer, Deus disse assim: eu já havia te escolhido para ser um profeta. O salmista: Deus, você me conheceu dentro das entranhas, na barriga da minha mãe. Lucas capítulo 1, versículo 15. Porque será grande, o João Batista será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E por último, Gálatas 1,15. Mais uma vez, Jeremias, João Batista, Davi, dizendo a mesma coisa, que eles foram escolhidos dentro do ventre da mãe. Mas, o apóstolo Paulo: quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou
e me chamou pela sua graça. Eu estou te mostrando vários textos desses para você não falar assim, é só uma exceção com Jeremias ou com o salmista. Não, isso é uma regra. Deus te escolhe e Ele te dá um dom e um talento. Agora, nós podemos pegar esse dom e esse talento. O teu pode ser um dom de ser um bom comerciante, de persuadir as pessoas para o reino de Deus, que seria no evangelismo. Eu conheço um homem, eu não conheço ele pessoalmente, mas vejo muito o trabalho dele, que ele tem uma função evangelística fascinante. Ele vai em universidades, com tudo que é tipo de gente, e ele converte as pessoas. Ele fala, e é uma capacidade que Deus deu sobrenatural para ele. Talvez o teu dom seja o dom de cura, e você não está usando o teu dom de cura. Talvez você tenha o dom de cantar, talvez você tenha o dom de pregar, talvez você tenha um dom de na tua empresa conseguir evangelizar as pessoas de um modo que ninguém mais. Qual que é o nosso desafio? Reconhecermos esses dons que Deus nos deu, porque as pessoas, em regra, elas têm dificuldade de ver aquilo que Deus deu para elas. E nós focamos tanto no que não temos, no nosso sofrimento, nas nossas dificuldades, que a gente esquece das habilidades e dos talentos que você tem. Você tem, às vezes, uma capacidade fantástica de leitura, de organização de ideias, mas você fica focando na tua dificuldade de socialização ou de alguma outra coisa, e você abandona o teu próprio dom e vive pedindo, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mas nós não estamos servindo e ajudando com o que temos. Quem quer ser servido deve primeiro servir. Isso que nós lemos foi de 1 Coríntios 12, dos versículos 4 ao 11. 1 Coríntios 12, versículo 12, aí na sua Bíblia, diz assim: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Aí, se você continuar lendo o texto, você vai ver o apóstolo Paulo falando assim, ele compara os dons a partes do corpo. A mão, o pé, a boca. Ele fala assim, a boca ou o olho, um não pode olhar para o outro e falar, eu não preciso de você. Eu não sou mão, eu não sirvo para nada. Não, você é o olho, você enxerga, mas você não pega as coisas. A mão, ela não enxerga, mas ela pega as coisas. Os dois são úteis. Quem não tem as mãos, mas tem a visão, consegue se direcionar e até pegar coisas, ou pedir ajuda, ou andar e se locomover, porque tem a visão. E quem não tem a visão, mas tem a mão, consegue com a mão pegar e alcançar alguma coisa. Tá bom que os dois se complementam, mas cada um tem uma função individual. O que é mais legal disso é que quando o apóstolo Paulo fala que nós somos membros do corpo de Cristo, ele te colocou como algum membro. Por isso não dá para você dizer que você não tem função nenhuma, que você não tem dom nenhum, que Deus não te deu nenhuma capacidade, porque você já é um membro. Sendo um membro, você já possui uma função. Paulo trata até dos membros menos decorosos, para aqueles que a gente dá menos importância. Claro que a gente não precisa falar eles em nome, mas o que Paulo está dizendo? Olha, às vezes aqueles que nós reputamos como menos importantes são aos que nós mais tomamos cuidados. E por quê? Porque todos possuem o mesmo valor, mas funções distintas. Diante de Deus, todos são membros e todos são servos de Cristo. O que eu não posso é me esconder, é deixar de falar de Jesus, é deixar de pregar. Se você é professor, a oportunidade que você tiver, dentro da forma correta, fale de Jesus. Se você é político, lá na política, fale de Jesus. Se você é médico, se você é dentista, não importa a função. Sempre, todos os dons que Deus te deu, eles são dados para uma utilidade. E a pergunta que eu te faço é, quais são os dons que Deus te deu? Quais são os talentos que Ele colocou na tua mão? Paulo, eu não sei, eu já tentei descobrir. É aí onde você precisa de alguém para ajudar a limpar a tua lente. Opa, deixa eu ver as cores que eu não estou vendo. Deixa eu me abrir com alguém. Você só vai conseguir, aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. A Bíblia diz em Provérbios 15, 22, na multidão de conselheiros os projetos se confirmam. Então nós precisamos ouvir conselhos. A gente já falou isso muito aqui. Provérbios 19, 20, ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Então isso nos possibilita descobrirmos os dons que temos e usarmos em favor do Evangelho. Algumas barreiras vão aparecer, entre elas a dificuldade social, talvez, do meio que você está.
talvez a preguiça, talvez o temor, ou então a timidez. E para cada um desses itens, você deve elencá-los e falar: Deus, eu preciso da sua ajuda, procuro uma orientação, e você vai conseguindo, um por um, derrubar todos os empecilhos e permanecer na palavra de Deus. Desde já eu te dou o desafio. Desde já eu coloco esse desafio. Crie compromissos com o teu dom. Você tem dom de tocar? Marca uma aula de música, um dia na semana. Não crie compromissos muito difíceis ou metas muito difíceis, porque às vezes você não vai conseguir iniciá-las, cumpri-las, e você já desanima. É melhor cumprir um pouquinho sempre do que falar que vai cumprir um monte e não cumprir nada. Então você coloca lá: vou fazer uma aula. Ou então: pastor, eu queria uma oportunidade ali na igreja. Ou: pastor, como que você sugere? Ou no meu trabalho. Não importa. Sempre tem um jeito de você servir a Deus. Sempre tem uma forma de você falar de Jesus. Coloca para a gente o texto agora, que é o que eu mencionei ali no início, de 1 Coríntios 13, 11, que é de quando o apóstolo Paulo fala da limitação humana nossa para perceber o mundo ao nosso redor. E olha que ele fala isso quando ele está falando dos dons espirituais. É do versículo 13, 11 ao 13, são só 3 versículos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei. Deixa nesse versículo por enquanto. Acabei com as coisas de menino. Eu me lembro que eu tinha eu acho que eu já até contei isso uma vez, que eu tinha uma cachorrinha, e que todo mundo aqui que tem cachorrinha e já levou no veterinário sabe disso. E quando eu chegava perto do veterinário com a minha cachorrinha, ela tremia, corria. Um dia ela escapou da minha mão, sumiu, eu não consegui pegar ela e era um desespero. Ela gostava de mim. A cachorrinha, ela já morreu faz tempo, mas ela gostava de mim. Agora você imagina se ela pudesse pensar. Imagina o pensamento dela: o que o meu dono está fazendo? Ele gosta de mim levando para esse monstro, esse carrasco, que vai enfiar uma agulha aqui em mim, me maltratar. Ela não conseguia entender, porque o pensamento, a cognição dela é limitada, igual de uma criança. Você leva uma criança, que é o que Paulo está dizendo aqui, você leva uma criança para tomar a vacina, vira aquele choreiro, e imagina a mente dela: por que meu pai, que tanto me ama, minha mãe, estão me levando para ser machucado e ferido? Eles não entendem que aquilo protege de algo que pode vir no futuro e tal, o propósito da vacina. Nós, diante de Deus, somos exatamente a mesma coisa, só que de forma muito maior. A diferença, a discrepância entre o conhecimento de um bebê para nós e o nosso para Deus é muito maior. Nós temos uma dificuldade muito maior de entender Deus do que uma criança de entender o pai levando para tomar vacina. Paulo diz isso para mostrar que nós precisamos estar em um constante aperfeiçoamento. Olha o que ele diz, versículo 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, ou seja, com dificuldade de entender. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E por último, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior destes é o amor. Paulo falou do amor aqui porque ele tinha acabado de encerrar. Ele fala dos dons, no capítulo 12, que a gente leu. Aí no 13 ele falou: não adianta nada você ter todos os dons, mas não amar. Então você precisa primeiro amar. E depois ele encerra falando: olha, mas nós todos somos limitados. E temos que entender que enquanto a gente está na terra, a gente vai precisar de auxílio. Provérbios, não precisa pôr para a gente, tá? Mas em Provérbios capítulo 5, dos versículos 7 ao 12, diz assim: se você não ouviu o conselho, depois que passarem os anos, depois que você chegar à velhice, você olhará para o passado e dirá: como desprezei a voz dos meus mentores e daqueles que me ensinavam. Como aborreci o conhecimento. Então se achará diante de todo o mal, e aí é tarde demais. Eu vejo muitas pessoas que que se destruíram, em qualquer área que você imagina. E quando elas olham para trás, elas mesmas dizem: por que eu lembro de um exemplo que meu pai me contou. Ele com 18 anos queria fazer uma faculdade, o pai dele falou: faça outra. Ele não ouviu o conselho do pai dele, entrou na faculdade que ele queria, que era de biologia. O pai dele tinha aconselhado ele a fazer a faculdade de Direito, ele não fez. Passaram alguns anos, antes de terminar a faculdade que ele tinha iniciado, ele saiu, não acabou o curso. E ele olhou para mim com 41 anos de idade, 41 anos, e falou: olha, como eu me arrependo de não ter ouvido o conselho do meu pai. Mas agora foi tarde, acabou, passou. Eu, depois de ouvir isso, ele levou 40 anos para aprender uma lição, não terminou aquele curso, se arrependeu e queria ter feito diferente. Você acha que eu vou esperar passarem 40 anos, errar um monte, cometer um monte de erros, para então ouvir esse conselho?
ou eu vou aprender naquele 1 minuto de conversa que eu tive com ele. Para ele custou anos para aprender. Para mim custou 1 minuto. Mas custa 1 minuto com humildade. E é daí a importância de nós vermos que hoje nós vemos por enigmas, como em um espelho. Então todos nós temos um nível de daltonismo espiritual. Não importa quão espiritual você seja, qual a sua posição na sociedade, você tem daltonismo espiritual, com base em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, 12 e 13, que hoje vemos por enigmas, conhecemos em parte, mas então conheceremos como também por ele somos conhecidos quando formos para o céu. Então nós só vamos terminar de superar no céu. Enquanto isso, dá para cada dia que passa você limpar um pouquinho mais a tua lente e falando, Deus, vai me mostrando quais são os meus dons, aonde eu coloco eles em prática, quais pessoas eu devo anexar na minha vida para que eu consiga estimular esses dons, porque isso é muito importante. As pessoas com quem você anda, elas te desanimam a usar o teu dom, ou elas te motivam a usar o teu dom. Elas podem ser uma força motora para você, ou um freio que te atrapalha. E quantos de vocês já não tiveram um exemplo desse? De más companhias e más amizades que te impediram de servir a Deus, que te impediram de continuar e progredir na palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, citando, inclusive, tornando como escritor o poema da época, que se torna inspirado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, as más associações corrompem os bons costumes. Provérbios 13, 20, anda com o sábio e será sábio. Deus, quais são os nossos dons? Quais são os talentos que Ele te deu? Não deixe eles de lado. O Espírito Santo te deu um dom, porque você é um membro do corpo, e qualquer membro tem uma função. E é tão maravilhosa a parte da criação de Deus, porque alguns cientistas falam assim, não, nós viemos lá de um ancestral comum, do macaco e tal. Aí eles falam, por isso, eles falavam muito, por isso o apêndice não tem muita utilidade no corpo humano, porque o apêndice foi um resquício, é como se fosse um órgão vestigial, ficou um vestígio de quando nós éramos algum primata, e esse apêndice não tem utilidade nenhuma, pode até causar morte e tal, por isso você pode tirar o apêndice. Passado, foram mais ou menos uns 10 anos atrás, não lembro o ano, um grupo de pesquisadores e cientistas na Austrália descobriram que o apêndice, na verdade, ele tem uma função imunológica na flora intestinal do ser humano, e quando você não tem ele, a imunidade ali ela funciona de uma forma muito mais limitada. Aí eles vêm com uma nova, olha, a ciência acaba de descobrir tal. Então, cada vez e a cada momento de descoberta científica nova, os cientistas estão descobrindo que o Criador fez tudo e fez tudo de forma perfeita e para um propósito. Então, todas as habilidades que você tem servem a um propósito. E se você me perguntar, você consegue, Paulo, me dar alguma sugestão de como eu faço para saber o meu chamado, o meu dom, os meus talentos? Eu tenho uma dica. Quando você olha um carro, você vê que ele tem 4 rodas e você não vê nenhuma asa nele. Você presume que aquilo ali não foi feito para voar, não é verdade? A não ser que ele tivesse uma asa, daí ele voaria. Mas quando você olha um helicóptero, você não vê aquelas 4 rodas, um volante para andar na cidade. Você vê aquela hélice e você presume, opa, isso aqui foi feito para voar. No máximo andar bem pouquinho ali e depois já subir, porque ele não vai conseguir andar no sinaleiro na cidade. Quando você olha um projeto do projetista, você consegue decifrar para o que ele foi feito. Quando você olha em você que é um projeto do Criador, você começa a olhar o que você gosta de fazer, quais são as coisas que mais te motivam, o que te deixa com raiva e você quer resolver. Isso são pistas do projeto que Deus te deu, que podem te mostrar aonde você deve ir. Da mesma forma que você olha o avião, vê a asa e presume que voa, você olha você com um dom, por exemplo, de juntar pessoas, de animar as pessoas e fala, opa, está aqui o meu dom, aqui está o meu chamado, eu tenho que fazer alguma coisa com essa habilidade, com esse talento que Deus me deu. Não oculte o teu talento. Você lembra da parábola dos talentos de Mateus 13, Mateus 25, que diz, aquele que escondeu o talento foi tratado como um servo mau e infiel. Jesus disse, você deveria ter usado o meu talento e multiplicado. O que é o teu talento? É o teu dinheiro, é o teu tempo, é o que você faz bem. Muitas pessoas ficam com raiva quando elas veem uma injustiça na sociedade, uma injustiça, por exemplo, com mendigos, ou uma injustiça com cristãos, ou uma injustiça com mulheres, ou uma injustiça com crianças. Ninguém gosta de injustiça, mas tem pessoas que compram a dor com mais força. Talvez o teu chamado esteja ali, aquilo que te incomoda e você quer resolver.
porque todos nós fomos feitos para resolvermos um problema. E quando nós resolvemos problemas, nós começamos a atrair honra, favor e a graça de Deus sobre nós. Porque bênçãos compartilhadas, como diz o Dr. Samuel, são bênçãos multiplicadas. Não é isso? Bênção compartilhada é uma bênção multiplicada. Quando eu abençoo, compartilho, Deus me abençoa e multiplica na minha vida. De formas que você nem imagina. Às vezes você fala, nossa, mas como que Deus vai fazer? Ele faz, e a hora que você olha para o passado, nós temos que ser mais gratos por aquilo que um dia pedimos e hoje já temos. Porque a gente tem um hábito de pedir pelo que não tem, não é verdade? Mas e quanta coisa que você já não pediu lá no passado e hoje você tem? Quando você era jovem, ainda não estava casado ou casada e queria casar, e queria filhos, você pedia a Deus. Ou você que talvez nem podia ter filhos e orou, Deus me dê filhos, eu não posso ter filhos. E hoje tem, já até esqueceu que Deus fez isso na tua vida, teus filhos já são casados. Aí você está agora pedindo mais um monte de coisa. Ah, Deus não me dá nada, não me dá nada. Opa, deixa eu ser grato pelas coisas que eu orei, que eu pedi um dia e hoje eu já tenho. Você pode criar um hábito de gratidão e ser mais grato. Assim Deus abençoa mais, porque você é um servo fiel. Então use o teu dom, multiplique o teu dom. E lembre-se, você precisa de ajuda, porque as nossas lentes estão embaçadas. E ela nunca vai estar 100% perfeita. Mas cada dia você pode limpar um pouco mais, enxergar um pouco mais, até quando Jesus voltar, quando você poderá ver face a face e compreender perfeitamente. Crie motivações. Coloque um compromisso, coisas simples, pequenas, mas que já te colocam em ação. E envolva pessoas boas no teu redor. Tenha alguém, fale, leve, como eu falei na imagem do daltonismo. O senhor lá tinha 60 e alguma coisa. Ele não sabia que ele não via cores, porque ninguém nunca mostrou aquilo para ele. O que é que eu não sei hoje, Senhor? E eu deveria saber na criação dos meus filhos, ao conduzir a igreja, ao conduzir a minha vida familiar com a minha esposa, ou a levar a minha profissão. Quais são as cores que eu não estou enxergando e estou achando que estou enxergando? Porque você só vai saber se alguém te mostrar. Amém? Vamos nos colocar de pé? Senhor, estamos aqui nessa noite na Tua presença. Eu agradeço ao Senhor pelas vidas e famílias que aqui estão, pelos que estão aqui representados. Peço ao Senhor que nos perdoe de nossas falhas, como perdoamos aqueles que falharam e pecaram contra nós. Revele a cada um dos teus servos, dos teus filhos que estão nessa noite, os dons e talentos que o Senhor deu para eles. Mostre para mim os teus dons e talentos. Me ajude a limpar as minhas lentes a cada dia mais e mais, para que eu veja o que eu não estou vendo e deveria estar vendo e pode ser crítico na minha vida. Não importa a área, mas eu peço ao Senhor, ó Deus, revele os teus planos. Revele os teus projetos, me ajude a não esconder os talentos que o Senhor me deu, mas a utilizá-los e a pedir por mais e a sempre edificar o corpo de Cristo, cumprindo o chamado que me foi dado, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.